Muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos, nesse momento, nos conectar com Jesus, elevando os nossos pensamentos até Ele, colocando-o na nossa tela mental e pedir a Jesus a assistência espiritual, energética, para todos nós, através dos emissários de Jesus, através da equipe de Ramatiz, equipe de saúde, para que sejam dirimidas as nossas dores, as nossas angústias, a fim de que nós estejamos, Senhor Jesus, em paz, trabalhando e servindo na sua seara. Nos abençoe, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos conversar hoje sobre esse livro, Vinha de Luz, obra de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 16, intitulado Tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A gente vai ver por que Paulo recomendava isso aos cristãos aos quais ele falava. Porque existia muitas interpretações errôneas acerca da palavra do Cristo. Isso que nós vamos falar, principalmente sobre Paulo, está nesse livro, Paulo e Estevão, esse livro de Chico Xavier. E o Emmanuel é um livro que tem que ser de cabeceira. É um livro espetacular, que conta toda a vida de Paulo, que na verdade naquela época era Saulo de Tarso, nascido de família rica, alfabetizado, coisa rara, porque naquele tempo 99% da população era analfabeta. Os que sabiam ler, principalmente os escrivães, né, eram aqueles que dominavam, e aqueles que compunham o Sinédrio. O Sinédrio representava naquela época o que o STF representa para nós hoje. Então, Paulo de Tarso, ele era um protegido de Gamaliel, que era um componente do Sinédrio. Esse Sinédrio mandava prender e mandava soltar. É ele que interpretava as dúvidas e recebia as queixas. Naquele tempo, Jesus começou a sua pregação, sua peregrinação pela terra. Gamaliel ouviu falar de Jesus e, embora protegesse Paulo, ele recomendou a Paulo que assistisse algum comentário de Jesus, que tomasse conhecimento do cristianismo. Mas Paulo preferiu representar o governo dominante naquela época, que era o governo romano, e perseguir os cristãos. Então, o hobby dele era perseguir cristãos, mandar prender, mandar matar, etc. Então, Gamaliel, após aposentar-se, ele foi para o deserto fazer um spa, e ali no deserto ele copiou os evangelhos de Mateus, passando isso do aramaico para o hebraico. E ele ficando ali, ele recebeu depois Paulo. Aliás, recebeu Paulo, e não o Saulo. O Saulo, de família rica, o Saulo, cuja família se dedicava ao artesanato, principalmente sandálias, conheceu dois irmãos, a Abigail e o Gesiel. A Abigail se tornou a menina dos olhos dele. Ele se apaixonou por ela, a amava profundamente e queria que ela se casasse com ele. Mas, nesse meio tempo, ele descobre que ela havia se tornado cristã através dos ensinamentos de Ananias. Então, o Ananias vai e torna Abigail uma cristã. Ela foge de Saulo, vai morar com a família distante,
que ele não conseguia descobrir. Depois que descobriu, chegou perto dela, ela já estava doente e morreu nos braços dele. Saulo então resolve que ele precisava se vingar de Ananias. Foi quando ele foi para Damasco à procura de Ananias, porque ele queria dar uma surra no Ananias. No meio da estrada, ele ouve um trovão, os soldados todos ouviram, mas ele consegue ver e ouvir Jesus. Naquele momento em que Jesus olha para ele e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então se conscientiza, vendo o seu programa reencarnatório, que na verdade ele não nascera, não reencarnara para perseguir cristãos. Ao contrário, ele reencarnara para ser o maior pregador do cristianismo naquela época. Para a gente ter uma ideia, ele andou em 20 anos 30 mil quilômetros, de pé, em cima de burricos, barcos. Naquele tempo não tinha automóvel, não é? Então, Saulo, ali naquele encontro com Jesus, vendo aquela luz intensamente projetada sobre ele, ele fica temporariamente cego. E Jesus fala para ele: agora você vai lá em Ananias para ele te curar. Jesus fala para ele, logo após ele se prostrar de joelhos, se conscientizando da sua missão e perguntando para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus então o encaminha lá para Ananias, em Damasco. A sua legião de soldados debanda, todo mundo ficou com medo daquele trovão e achou que Paulo tinha ficado louco, porque só ele ouvia Jesus, só ele via Jesus. E ele então, os soldados então acharam que ele tinha ficado louco. Só um soldado, se condoendo dele, o levou lá para Damasco para encontrar com Jesus. Chegando lá, Ananias o recebe, o cura, reverte a sua situação através do passe, o batiza e começa a orientá-lo com os ensinamentos de Mateus. Ananias tinha recebido de Mateus um exemplar incompleto do seu evangelho. E Ananias começa a cristianizar agora Saulo, batizando-o de Paulo. Como Paulo vinha de uma família rica, e ele se dirigindo à sua família, e não conseguindo da família nenhum auxílio para a sua missão, porque vocês se lembram do adágio popular, que o profeta não faz milagre da sua própria terra, a família acha também que ele enlouquecera, e o pai se nega a dar qualquer auxílio monetário para ele prosseguir na sua missão. E ele então se põe a trabalhar a convite de Ananias com Ezequiel. Ezequiel é um irmão de Gamaliel. E Ezequiel tinha uma firma grande, uma fábrica grande de artigos artesanais, principalmente de sandálias. E o Paulo recorda tudo aquilo e põe-se a trabalhar, porque ele queria fazer a pregação, mas não às custas dos outros. Ele queria gastar o dinheiro ganho com seu próprio suor. Após ficar estagiando com Ezequiel, ele se dirige a Gamaliel. Gamaliel dá para ele 10 exemplares do Evangelho de Mateus, traduzidos para o hebraico. E ele traduz isso para o inglês da época, que era o grego, e sai a pregar. Nessas peregrinações dele, o divertimento dele era ficar preso. Essa figura retrata bem ele preso, vigiado por soldados, mas ele fazia da prisão o seu quadro, o seu ambiente de frutificação, ou seja, de produção literária. Ele escrevia aos cristãos da época, admoestando-os em vários grupos,
e exortando-os à fé. Então, esse termo, tu, porém, ele é um chamado à resistência e à manutenção da fé. Então, Saulo, quando se reunia nas sinagogas, quando pregava nas sinagogas, quando tinha tempo de liberdade para fazer essa pregação, nos intervalos das prisões, das várias vezes em que foi preso, ele exortava sempre usando esse termo, tu, porém. E ele queria uma pureza de doutrina, ele não queria interpretações pessoais do sistema filosófico implantado por Jesus. Jesus não fez uma religião. Jesus fez um sistema filosófico baseado num verbo de 4 letras chamado amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o que Jesus queria é que a gente realmente amasse. Então, exortando-nos à manutenção dessa fé. Mas e nós? Naquela época, nós não aderimos de pronto, com certeza, a esse sistema filosófico. Possivelmente nós tenhamos participado daquela caravana da via de crucificação em que jogamos pedras em Jesus. Mas, após Jesus ser crucificado, em ouvindo as suas pregações através dos seus prepostos, nós ficamos em dúvida. E agora? Atender a quem? Nós vamos receber sugestões, nós vamos receber ensinamentos, nós vamos receber um sistema filosófico. E o que é que nós vamos fazer? A quem nós vamos atender? E Paulo admoesta, olha, convocar-te-ão a palavra, os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Quando ele usou esse termo, sendas tortuosas, o que ele queria dizer é que muitos de nós, naquela época e às vezes até hoje, a gente se apega muito às coisas do mundo, às coisas materiais. Nós estamos numa situação ainda que o ter representa para nós muito mais do que o ser. E nós começamos a ouvir sugestões de perturbadores para que a gente também perturbe, para a gente sair da nossa situação de comodismo para a virtude. É uma guerra interior, porque nós vamos ter que sair de uma situação que a gente está muito bem e a gente vai ter que fazer uma modificação interior, modificação de hábitos, modificação do pensar, modificação do agir, modificação do falar, e isso dá muito trabalho. Os perturbadores acham que, ao invés disso, é muito mais fácil a gente passar a perturbar os outros, a caluniar. Os levianos, dizendo para a gente que falar mal da vida dos outros é muito melhor do que ficar rezando. Os sarcásticos, que agem com todas as situações com sarcasmo, com ironia, mas estarão nos dando sugestões também. Nós estamos num mundo de encarnados e desencarnados, em que cada um de nós tem uma frequência vibratória de sentimento e de pensamento. Essa frequência nossa, ela combina, se sintoniza com outras frequências de encarnados e desencarnados que estejam na mesma frequência que nós estamos. Então, nós emitimos e nós recepcionamos. Nós emitimos na nossa frequência, na nossa capacidade, e nessa frequência que os outros estão, nós aderimos a ela. Então, fica muito fácil nesse mundo, se a gente não vigiar o pensamento, principalmente, a gente começar a titubear naquilo que a gente deve fazer quanto à religião e à religiosidade. Tem os mentirosos, e entre eles, hoje no mundo de comunicação online, esse mundo de passagens rápidas de mensagens, às vezes até mensagens falsas, se nós não analisarmos com muita profundidade,
nós seremos também elementos difusores de mentiras, de fakes. Está muito bonito, né? Agora é do inglês, fakes. Então é preciso a gente analisar se vai passar, se vai repassar, se vai encaminhar aquilo que a gente está passando e encaminhando. Por quê? Porque nós vamos sensibilizar pessoas que naquele momento entrem nessa faixa vibratória, nessa frequência, e essas pessoas poderão, a partir daquele momento, seguir aquilo que a gente está colocando sem analisar. Então é preciso de muita análise da nossa parte. O que é que nós viemos fazer nesse mundo? Estamos aqui para quê? Quando nós saímos daqui, nós vamos para onde? Em que condições? Nós chegamos aqui peladinhos da Silva. Vamos sair daqui com os bolsos vazios. Ao nascer não trouxemos nada, ao desencarnar, nós vamos continuar levando as virtudes que nós tenhamos conquistado, mas ao mesmo tempo, os enganos que nós cometemos estarão junto de nós. Então é preciso a gente analisar como é que nós queremos estar no mundo do lado de lá. Ninguém sabe o dia que vai passar para lá. Nenhum de nós. Na medida que a gente vai ficando velho, a gente já vai falando, está encurtando, está chegando. Mas a gente não sabe o dia. E se perguntar, você quer ir hoje? Nem pensar. Ninguém quer ir. Principalmente se a gente ainda traz na consciência muitos erros cometidos. Passar por lá de lá vai ser uma tortura. Mas se a gente está trabalhando em benefício dos pequeninos de Jesus, passar para lá de lá representa um pouco de alívio. Porque, na verdade, nós temos compromissos de encarnações, de vidas passadas, e dessa vida que nós estamos vivendo agora. Porque nós não fazemos uma autoanálise. Nós não nos conhecemos em profundidade. Porque se a gente se conhecesse como queria Sócrates, conheça-te a ti mesmo, nessa autoanálise, nós saberíamos nos controlar, principalmente controlando quantas as ocasiões em que nós caímos, nas ocasiões em que nós falhamos, seja na palavra, no pensamento, na ação, na atitude, mas também nós poderíamos aprimorar aquilo que nós temos de bom. E nós temos coisas boas, nós não temos só falhas, nós temos conquistas reais. Mas é preciso que elas sejam aprimoradas, trabalhadas. É preciso que a gente estude para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer. Porque se conhece e não faz, não está adiantando nada. Então, compreende-se que a maioria de nós proceda daquela maneira que está ali, quanto a perturbadores, caluniadores, levianos, sarcásticos, mentirosos. Por quê? Porque são ainda ignorantes. Essa palavra resume tudo. Ignorantes, desconhecem e às vezes nem querem entender o sistema filosófico de Jesus. Jesus teve dificuldade para poder pregar o seu sistema filosófico, tanto que ele foi crucificado. Ele perdeu uma eleição para um criminoso nato, Barrabás, num julgamento feito pelo povo. E esse julgamento aconteceu porque Judas, que era o tesoureiro da turma de Jesus, Judas achava que naquela eleição Jesus seria o preferido e Barrabás seria condenado. Se Jesus fosse preferido, Jesus ia se tornar então conhecido, tornando-se primeiro-ministro e ele chefe de gabinete. Então a aspiração dele era política. Ele gostava de política. Mas Jesus perdeu a eleição. E aí nós, daquela turminha de ignorantes daquela época, continuamos nas nossas encarnações. Mas muitos de nós, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre em desastre, criando
a desventura de si mesmo. E aí a gente põe a culpa em quem? Em Deus. Cada um de nós. Morremos na encarnação passada. Desencarnamos na encarnação passada. Ficamos no mundo espiritual como espíritos errantes. Programamos nova encarnação, que é essa, apoiado por nossos parentes, por nossos amigos, apoiado pelos espíritos que estavam ali nos ajudando na programação, fazendo análise, principalmente da vida passada, de níveis da vida passada, para que a gente pudesse perceber o que é que a gente precisava deletar do nosso programa reencarnatório e o que é que a gente precisava adicionar no nosso programa reencarnatório, nessa vida atual, para que, ao reencarnarmos, pudéssemos nos tornar espíritos melhorados. Nenhum de nós ainda, saindo dessa encarnação, será espírito de luz. A nossa luzinha, a nossa fé é pequenininha. Nós ainda estamos aprendendo a amar. E na programação reencarnatória, na confecção do programa, nós tínhamos duas opções. Ou eu aprendo a amar, se eu não aprender a amar, eu vou ter que sofrer, eu vou precisar da dor. Como nós ainda não aprendemos a amar, a dor ainda é nossa companheira. Portanto, é preciso a gente sair dessa fase, trabalhando nessa seara de Jesus, entendendo que Deus é amor por excelência. E que se Deus é amor, esse amor precisa ser distribuído, trabalhado, porque quanto mais amor se dá, mais amor se tem. E eu trago aqui para vocês, vou ver se isso consegue passar, que é, que é uma canção que eu gostaria que vocês ouvissem e vissem principalmente a letra.
Então, tu, porém, e eles disse, os outros serão muitos, porque na porta estreita a que Jesus se referiu, poucos escolhem a porta da purificação, do trabalho interior, da automodificação, da reforma íntima. E a porta larga é muito mais fácil de ser escolhida. Então, tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que eles ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Verbo, palavra, ação. Então, quando for falar com alguém, e nós no começo, principalmente no começo do Espiritismo ou de qualquer outra religião, a gente tem a mania de querer converter todo mundo. Não sei se se lembram disso, não é? A pessoa fica um tanto quanto fanática e ela resolve que todo mundo precisa ser da religião dela, senão não vai para o céu. Porque existe o povo de Deus e o povo do capeta. É o povo de Deus, o resto é do capeta. Eu tenho uma irmã que é de uma outra religião, e ela diz que morre de medo, de pena de mim, porque eu vou para o inferno com esse negócio de espiritismo. Aí eu telefonei para ela e falei, você conhece o capetão? Que capetão? O chefe lá do inferno. Eu não. Ué, como é que você quer me levar para lá? Se nem você conhece. Para ir lá para aquele cozimento, naquele tacho dele, que cozia eternamente, não vira nem um caldinho. Porque ninguém nunca ouviu falar que põe um salzinho, uma pimenta, não sei lá. Você fica cozinhando lá. Eu falei, esquece esse negócio de religião, Deus. Para com isso. A gente precisa estar de mãos unidas em benefício e em trabalho por aqueles que Jesus recomendou, os pequeninos dele. Quem são os pequeninos de Jesus? Nós. Porque, na verdade, nós, segundo o Gúbio, no livro Libertação, nós atingimos a fase de razão há 40 mil anos só. Nós estamos num mundo de 4 bilhões e meio de anos. Há 250 mil anos nós começamos a atingir o reino hominal. E viemos trabalhando todo esse tempo para atingir a fase da razão há 40 mil anos. E atingimos tão pouco a fase da razão que há 2000 anos Jesus falou, vou lá conversar com esse povo. A coisa ali na terra não está fácil. Esse povo está se perdendo pelas próprias atitudes, pelo seu próprio livre-arbítrio. Então, quando for falar para alguém ou com alguém, pense nisso que está sendo escrito. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. Você fala o que ele quer, não o que ele precisa. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Às vezes a gente não concorda em nada, mas a gente tem que dar ao outro o direito de falar o que ele pensa. Ele tem todo o direito de falar o que ele pensa, expressar a sua religião. E a religião não modifica ninguém, só modifica aquele que quer se automodificar. A religiosidade, ou seja, o que ele faz da sua religião é o que o torna melhor. Se ele quiser seguir esses preceitos, porque todos nós estamos à procura desse ensinamento de Jesus e principalmente estamos tentando, a maioria de nós, estamos tentando trabalhar nessa seara do Cristo. Então, temos dúvida? Vamos falar com os outros? Por que a gente correr com o outro? Por que a gente dizer coisas que vai ferir o outro? A gente não precisa concordar com os erros dos outros. Se a gente puder auxiliar no conselho, na conversa, tudo bem. Mas aquela sistemática, principalmente em casa, marido e mulher, que acham que um dos dois é que tem que mandar, e que os filhos têm que obedecer cegamente, porque os pais sempre sabem o que é melhor para os filhos, às vezes não sabem nem o que é melhor para eles. Mas nós temos a mania de querer que os outros ajam de acordo com aquilo que nós pensamos.
A mulher acha que o marido tem que agir na cartilha dela, e o marido quer ditar para ela a cartilha que ela tem que seguir. Não vai dar certo. Na verdade, nós precisamos entender que se nós vamos conversar com o outro, dirigirmos ao outro, temos que fazer isso com prudência amorosa. O amor conquista tudo. Segundo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, dirigir-nos aos outros com prudência amorosa, com a tolerância educativa, como convém a sã doutrina do Mestre, e tarefa complexa e enobrecedora, ela é complexa e enobrecedora, que requisita ciência do bem no coração e entendimento evangélico nos raciocínios. Bondade, amor. Em nenhuma passagem da Bíblia nós vimos Jesus admoestar, maltratar alguém. Em nenhuma. Jesus era atemporal. Ele sabia do passado, do presente, do futuro. No entanto, ele fazia só uma recomendação. Quando atendia aqueles que o procuravam com as suas doenças, com as suas necessidades. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Pregava só o amor e o perdão incondicional. Esse perdão incondicional precisa acontecer também em casa, não é? Porque eu me lembro que numa das histórias do Simonetti, em relação ao Chico Xavier, uma senhora procurou o Chico e falou para ele: Chico, eu não aguento mais o meu marido. Ninguém casa para aguentar, casa para amar. É diferente. E o Chico perguntou para ela: mas o seu marido não é um bom pai, um bom trabalhador? É. E por que você não aguenta ele? Porque ele não é espírito. Ele falou: mas um homem tão bom desse precisa ser espírito? Precisa ter religião? Ou seja, o nosso nível de aceitação e também de tolerância com as atitudes e pensamentos dos outros é praticamente zero. Porque nós queremos que os outros ajam de acordo com aquilo que nós pensamos que seja certo. Sem dar liberdade a ele, e principalmente aos filhos também, que são espíritos independentes, que precisam trabalhar o seu próprio destino. Então é preciso que a gente pense que, quando nós recebemos uma informação, gera um sentimento. Isso está sendo gerado no chakra cardíaco, no coração. Esse sentimento gerado, ele gera um sentimento. Você recebe a informação, gera um sentimento. Esse pensamento gerado, ele gera uma ideia. Gerando uma ideia, vai gerar o destino. Aquela passagem do Chico, que estava doido para revidar as agressões da sua madrasta, e a Maria, mãe dele, aparece para ele e diz: Chico, quando você quiser revidar, xingar, enche a boca d'água, não engule, não jogue fora e fale à vontade. Ele falou: mas ele não tem jeito de falar, a boca está cheia. Pois é, pense bem, analise bem aquilo que você vai falar. Então a gente recebe uma informação que é um sentimento, que é uma emoção. Esse sentimento vai gerar um pensamento, que vai gerar uma ação, porque gerou uma ideia. Pensa bem. Ao pensar, a gente cria o destino. Então, antes da atitude intempestiva, pensa um pouquinho antes de responder. Cada um de nós tem o seu dia de obsessão, entre aspas. Inclusive na família. Cada dia de nós, cada dia dentro da família, um está mais agitado, o outro está mais nervoso, o outro está mais calmo. Então, até dentro do grupo familiar, ao ouvir, pense bem antes de responder para não ofender. Por isso que o marido e a mulher brigam tanto e terminam fazendo com que o lar se desfaça, porque não há diálogo. Há quanto tempo, se eu fosse perguntar aqui para os maridos, para as esposas, vocês não dizem para o marido, para a esposa, que vocês o amam ou a amam? Tem quanto tempo vocês não olham nos olhos e dizem: eu amo você?
É fácil dizer? É. Mas isso faz um bem. Todo mundo gosta de ser amado. Então, vendo o outro, principalmente marido e mulher, no momento de reflexão, de nervosismo, não é hora de fazer colocações. Às vezes o silêncio fala mais alto. E é o momento, então, de ajudar para o bem e não ajudar para ficar pensando em coisas ruins. E olha o dedo desse nosso amigo, Jesus, em nos auxiliando, em nos atendendo, em nos protegendo, nosso guia, nosso modelo. Jesus faz a seguinte recomendação: que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Quantas vezes em família, às vezes a mulher nervosa, às vezes o marido nervoso, o outro não sabe permanecer harmonizado, faz uma observação infeliz, começa a briga, aí vem o arrependimento, aí no outro dia você fala assim, gente, se eu tivesse agido de maneira diferente, como é que ficaria? Então é preciso a gente pensar nisso, não só na família, no grupo de trabalho, no grupo de religião com o qual nós nos reunimos, no trânsito. Quantas tragédias no trânsito, porque nós não sabemos ser condescendentes, nós não sabemos ser tolerantes. Briga à toa, terminando em tragédias. E Jesus está justamente falando isso para nós. Por que é que Jesus está falando isso para nós? Porque Ele nos ama profundamente e nos recomenda que nos amemos uns aos outros. Kardec nos diz, espíritas, orai e vigiai, estudai e trabalhai. Então é preciso nós fazermos todo esse trabalho. Vamos então assumir uma atitude bem calma, colocando-nos calmamente nas cadeiras, botando esse Jesus aí na nossa tela mental, porque ele vai falar conosco agora de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e vocês vão me acompanhar, porque nós vamos falar com ele. Então fechem os olhos, coloquem Jesus na sua tela mental. Jesus nos ama profundamente, nós também o amamos. E nesse momento Jesus vai estar esperando por nós num jardim bem verde, com muitas flores de todas as cores, de todos os perfumes. E nós vamos passando por uma matinha antes de chegar a esse gramado, tem um córregozinho, nós vamos tirar os sapatos, vamos pisar nessa água que está bem fria. Essa água está clarinha, que a gente vê o fundo com muita tranquilidade. Lá no fundo tem uma cachoeira. Nós vamos caminhar até lá, vamos entrar nessa água da cachoeira para que ela nos banhe e essa água magnetizada possa tirar de nós todas as energias deletérias, densas, energias que possam gerar doenças. Ao passar ali, nós vamos nos deitar em várias macas que estão ali à nossa disposição. E o nosso guia espiritual se aproxima de nós, nosso anjo protetor. É hora da gente olhar nos olhos deles e agradecer. Obrigado, meu irmão, pela sua dedicação, pelo seu amor comigo, às vezes por várias encarnações. Ele nos deita nessas macas e nós, nesse momento, podemos também ser caridosos e amorosos, pensando naqueles parentes, familiares, amigos, desencarnados ou não, que estejam adoentados, que precisem de tratamento.
que estejam internados ou que estejam em casa, mas que não estejam momentaneamente num momento bom. Vamos trazê-los também, junto com seus anjos de guarda. Vamos deitá-los também nas macas perto de nós. E vamos, nesse instante, pedir a Jesus para que a sua energia amorosa, através dos seus emissários, possam chegar para todos nós, em forma de pétalas de rosas, pétalas esverdeadas, que é a cor da cura, e que ao chegar aos nossos perispíritos, se dissolvem em energia de cura. Toda dor se esvai, toda doença será curada, porque Jesus, através de seus emissários, nos está assistindo. Nós vamos nos sentir muito melhores. Organizadamente, nós vamos nos levantar dessas macas, vamos nos dirigir à matinha, pulando esse filão de água, esse córregozinho. Vamos chegar aqui até a nossa reunião de novo. Vamos olhar para os nossos corpos e vamos nos sentar sobre eles, acoplando-nos como perispírito aos nossos corpos. E vamos pedir a Ramatiz, nosso mentor, através da sua equipe de saúde, desses espíritos amigos que vêm nos assistir, que nós possamos ser tratados ainda mais uma vez através dos passes que vão ser ministrados. Esse é o momento de nós pedirmos a Jesus, conversando com Ele, sobre a motivação nossa de estarmos aqui. Viemos pedir, viemos conversar, viemos fazer prece, a fim de nos relacionarmos com esses espíritos bondosos, e as nossas necessidades pela graça e a bênção de Jesus serão atendidas. Dentro da célula, de cada célula do nosso corpo, tem uma estruturazinha chamada mitocôndria. Nessa mitocôndria é armazenada a energia que nós queremos armazenar. Nós somos espíritos, nós não somos corpos. Somos derivados do fluido inteligente universal. Trazemos em nós a essência da divindade. Por isso, Deus é amor, Deus nos criou e nos deu a vida de presente. Então é preciso ter confiança, certeza, confiança, fé, de que essas energias que estão sendo transfundidas, ministradas, em nome de Jesus, essas energias vão nos ajudar a nos curarmos, porque nós vamos pegar essa energia amorosa, essa energia de cura, jogar dentro das nossas células, substituindo qualquer molécula doente por uma molécula sã. Tenhamos certeza, porque Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Peçamos, então, com muita fé, porque seremos atendidos em nome de Jesus. Vamos, então, agradecer a Jesus
pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pelo tratamento, pelos tratamentos. Senhor Jesus, nos abençoe. Abençoe os nossos familiares, as nossas casas. Abençoe, Senhor Jesus, a todos aqueles que estão adoentados, internados em casa ou em hospitais. Abençoe, Senhor Jesus, todos os governantes, para que tenham muito mais amor nas suas atitudes. Nos abençoe, Senhor Jesus, reforçando em nós a vontade firme de sermos trabalhadores da sua seara. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, por estarem aqui. Até mais.